Milionário pede ajuda ao ouvir lamento de criança na rua e descobre revelação chocante. A vida de Victor era feita de cifras e solidão. Nas ruas frias e movimentadas de São Paulo, ele caminhava em meio ao barulho dos carros, das buzinas e das vozes apressadas. Com um terno caro e um olhar vazio, parecia um fantasma flutuando entre pessoas que não notavam sua presença. Para ele, tudo era rotina, até que um som diferente atravessou o ruído da cidade. Um choro agonizante. Não era apenas um choro, era um lamento desolador que ecoou pela alma. Atraído por aquela dor, Victor deixou seus pensamentos e seguiu a direção do som, as batidas de seu coração acelerando a cada passo. Ele avistou uma pequena figura encostada em um muro. Era uma menina, não devia ter mais do que 8 anos, com olhos grandes, mas nublados de tristeza. O cabelo bagunçado e os pés descalços deixavam claro que sua vida era tudo menos fácil. — Por que você tá sozinha? Ele perguntou, a voz tremendo. A menina olhou para ele e no brilho de seus olhos, Victor viu um mundo de dor que ele nunca conhecera. — Meu nome é Sofia, disse a criança, a voz quase um sussurro. Estou fugindo da violência. Não tenho ninguém. O lamento que antes era apenas ruído, agora era uma história. A história de uma vida marcada pelo abandono e pela desesperança. Victor sentiu um nó na garganta. Ele tinha tudo, mas nunca soubera o que era lutar por amor ou um lar. Com um gesto de solidariedade, Victor se abaixou e ofereceu uma mão. — Posso te ajudar? Ele disse. Mas Sofia hesitou. Um segredo pairava no ar, algo que ele ainda não compreendia. O passado dela parecia tão entrelaçado ao seu. Quando Sofia mencionou um sobrenome, o mundo de Victor congelou. Os ecos de sua própria infância vieram à tona. A rivalidade entre suas famílias era uma ferida aberta, um capítulo sombrio que ele tentava esquecer. — Meu pai... Sofia começou. Mas a dor nas palavras a impedia de continuar. Enquanto falavam, um carro escuro parou abruptamente ao lado deles, e um homem com um olhar intenso saiu. O coração de Victor disparou. Era um antigo sócio, alguém que ele pensara estar longe de sua vida. — Victor, você não pode se envolver com ela. Não sabe quem ela é. A ameaça nas palavras dele pairava no ar, como uma tempestade prestes a se formar. O passado não tinha intenções de deixar suas vidas em paz. A ansiedade tomava conta do peito de Victor. Aquela criança havia quebrado suas barreiras, revelando uma fragilidade que ele pensava ter enterrado. Agora, um mistério envolvia não apenas Sofia, mas o que ele mesmo poderia descobrir sobre si. Ele estava em um caminho sem volta, onde o desfecho ainda era uma incógnita. Ele olhou para Sofia, sentindo que suas vidas estavam entrelaçadas de maneiras que não podiam compreender. Um futuro incerto se desenhava à sua frente, enquanto o peso de segredos antigos se acumulava sobre suas cabeças. — Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Victor olhava para Sofia, sentindo a tempestade de emoções. O passado que ele tentava enterrar estava de volta, como um eco assombroso na sua mente. O homem que havia descido do carro não era só um sócio, ele era um pilar da vida de Victor. Alguém que, nesse jogo de sombras, tinha profundidades que ele desejava não explorar. Mas ali estava Sofia, uma menina vulnerável, que de alguma forma o conectava a tudo isso. — Você não sabe quem ela é! O grito do homem cortou o ar. A voz aguda ressoou como um sino de alarme. O que ele queria dizer? Victor sentiu o chão sob seus pés vacilar. O que isso significava? Sofia se encolheu,
as lágrimas aún mais evidentes em seu rostinho, à medida que o homem se aproximava. Eu vou cuidar dela, Victor afirmou, tentando ignorar a sensação de pânico que o invadia. A necessidade de proteger a menina superava qualquer hesitação. Mas o sócio avançou. A fúria em seus olhos refletia um passado que Victor não queria reviver. Você não pode, essa criança. Mas ele não terminou a frase. Um som estrondoso interrompeu suas palavras. Um tiro ecoou na rua. O tempo pareceu congelar. As pessoas ao redor pararam e a cena se transformou em um filme de horror. Todos se viraram e o pânico tomou conta do ar, os rostos pálidos e os gritos. Sofia gritou e Victor se lançou para protegê-la. O peso do seu corpo desviando-se para a frente num impulso irracional. Mas nesse movimento, ele sentiu uma dor aguda em sua barriga. Ele olhou para baixo e foi como se um fogos de artifício tivesse explodido dentro dele. O sangue começava a manchar sua camisa de luxo. Victor! Sofia gritou. O desespero em sua voz era palpável. Ele a viu atrás de si, o olhar perdido no meio do caos. O homem mais velho, que agora parecia maçante e distante, estava em choque. O recalque de seu egoísmo se intensificou. E no meio desse terrível ataque, um segredo mortal pairava no ar. Quem realmente era Sofia? Victor tentou se erguer, mas a dor o derrubava. Cada batida do seu coração ecoava como um tambor, e em meio à adrenalina, suas memórias mais profundas começaram a ressurgir. Ele viu os rostos de seus pais, a rivalidade que havia quebrado seus mundos, o desprendimento que as famílias tinham. Ele sempre pensou que havia superado tudo, mas agora estava ali, à mercê da sobrevivência e da criança que o chamou. Mas a verdade, como a bala que o atingira, se mostrava. Sofia não era o que ele pensava. E então, o que se revelou foi mais devastador do que qualquer tiro. Enquanto o caos se desenrolava, uma pessoa, alguém que ele jamais imaginaria, surgiu do carro escuro. Era sua própria irmã, Laura, que havia desaparecido anos atrás. Ela olhou para ele e a expressão em seu rosto transformou-se de alarme para uma sombra de reconhecimento. O que você está fazendo aqui, Laura? Victor conseguiu murmurar, a dor quase o paralisando. A pergunta fugiu de seus lábios como um sussurro que marcaria o caráter de tudo. É ela, Victor. Você precisa entender. Laura gritou enquanto corria em direção a eles, mas o olhar nos seus olhos era mais do que preocupação. Era um eco de algo muito mais sombrio. O pânico e a confusão tomaram conta. O que isso significava para Sofia? Para ele, para todos eles. À medida que a sirene das ambulâncias se aproximava, a revelação parecia girar em torno deles como uma tempestade. Victor viu a cena se transformar em um turbilhão de incertezas. A vida que ele conhecia estava se despedaçando. O mistério era profundo, e essa reviravolta o deixou sem chão. O que ele realmente sabia? E, acima de tudo, como proteger Sofia e a si mesmo? Em meio ao desespero, a única certeza agora era a dúvida. O que mais estava escondido nas sombras do passado? Victor sentiu o tempo parar enquanto seus olhos encontravam os de Laura. Cada segundo parecia uma eternidade. Ela estava ali, em carne e osso, após todos aqueles anos. Mas a expressão em seu rosto não era de alegria, era de desespero. Victor, a Sofia é... Mas a frase dela foi interrompida pelo som cortante de sirene se aproximando. O caos tomou conta da cena. Gritos nervosos, pessoas correndo e o cheiro de pólvora no ar. Sofia estava aterrorizada, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Ela olhou de um lado para o outro, buscando um escape. E nesse momento, o homem que havia descido do carro fez um movimento que deixou todos em choque. Ele puxou outra arma, e a multidão gritou em uníssono. Não! Victor berrou, a adrenalina disparando em suas veias enquanto ele se jogava na frente de Sofia. Mas tudo foi tão rápido. Antes que ele pudesse entender, um brilho, um tiro, um impacto violento na sua lateral.
O mundo afundou. A dor foi insuportável. Ele caiu, a visão turva, e o barulho da cidade se dissolveu em um eco distante. Ao seu redor, pessoas gritavam, a confusão da cena agora uma mancha de cores turvas. Ele tentou se mover, mas seu corpo não respondia. Então, em um último esforço, ele olhou para Laura, que se aproximava, seu rosto uma máscara de pânico. Por favor, Victor, entenda, ela implorou, o desespero agora incrustado em sua voz. Mas ele não podia responder. O que ela sabia? O que Sofia realmente era? As perguntas fervilhavam em sua mente enquanto sentia seu corpo afundar na escuridão. E naquele instante, um som ensurdecedor rompeu o ar num clarão. Uma explosão. Uma loja no final da rua havia desmoronado, o que fez a multidão entrar em um frenesi ainda maior. Cotoveladas, gritos, correria. O caos se instalou. A fumaça tomou conta do ar, tornando tudo turvo e obscuro. Ele apenas viu a sombra de Laura se afastando. E pela última vez, Sofia com os olhos arregalados, abraçando seus joelhos, a expressão congelada em terror. E então, uma figura surgiu no meio da fumaça. Era um homem alto, rosto coberto por um capuz, mas ele exalava uma aura sinistra. Ele se direcionava para Sofia, e tudo dentro de Victor clamou por ação. Pare! Ele gritou, a voz fraca mas cheia de ferocidade. O homem hesitou, e nesse pequeno intervalo, uma verdade devastadora ecoou dentro dele. Ele se lembrou de uma conversa distante, uma revelação sussurrada em um canto do passado, que agora ressoava fortemente. Você não sabe quem ela é? Aquelas palavras do sócio. E se a Sofia é minha filha? O homem revelou, e a revelação ecoou como um trovão, lançando Victor em um abismo de confusão. A filha? Como poderia ser? Ele olhou para Sofia, a mistura de dor e medo estampada em seu rosto. Sofia não podia ser a filha dele, não com o que a vida tinha lhes imposto. Ele era apenas o espectador nessa trama de horrores. Mas ao mesmo tempo, ele sentia algo. A verdade ardia dentro dele, e tudo o que pensava saber se despedaçava. Uma mistura de ira, desespero e responsabilidade. Laura, ao mesmo tempo, olhava para o homem com a mesma expressão de choque. Você não pode estar falando sério. Ele se virou e, antes que alguém pudesse reagir, simplesmente desapareceu na multidão, levando consigo o último fio de controle que Victor pensava ter sobre a situação. Enquanto a confusão continuava ao redor, cada segundo pesava. Sofia olhou para Victor, e ele sabia que o futuro deles estava agora nas mãos da verdade mais dolorosa de todas. O que ele faria a seguir? Como salvar Sofia e enfrentar o passado que ele não estava preparado para encarar? Assim como a multidão em caos? As respostas escapavam entre seus dedos, e a revelação de que Sofia poderia ser sua filha mudou tudo. O passado que pensava ter deixado para trás agora o cercava como um lobo faminto. Com a dor e a incerteza, ele se viu em uma encruzilhada sem saída. O que viria a seguir? Victor sentiu o peso da revelação e, ao mesmo tempo, a dor pulsando em seu corpo. Ele olhou para Laura, confuso, enquanto a multidão em caos se espalhava ao redor. O homem misterioso havia desaparecido na fumaça, levando consigo uma parte crucial da verdade. Mas ele não tinha tempo para pensar. Sofia, com os olhos arregalados, olhava para ele, e a infância dela parecia desmoronar em pedacinhos. Victor, Sofia chamou, a voz pequena e trêmula, como se a própria fragilidade dela fosse um chamado da vida. Ele respirou fundo, tentando encontrar palavras de conforto, quando, de repente, a cena à sua frente se transformou novamente. Um som cortante atravessou o ar. Mais tiros. Alguém estava disparando. Abaixe-se, Victor gritou, puxando Sofia para o chão enquanto sentia a adrenalina correr por seu corpo.
O sussurro da Wart parecia dançar ao seu redor. Ele olhou para Laura, que também se jogou no chão, e o pânico em seu olhar intensificou a confusão. O eco dos tiros reverberava como se o tempo tivesse paralisado. Sofia berrou, o desespero em sua voz puxando-o da neblina da dor. Com os olhos fixos na menina, ele se lembrou de que precisava protegê-la. Entre os gritos e a loucura, um corpo caiu perto deles. Ele virou a cabeça e encarou o homem que sempre foi um sócio. Agora, com um olhar distante, como se estivesse vendo o fim do mundo. Victor, você precisa entender. Eles vêm atrás de você. O homem murmurou, antes de tudo escurecer. Um silêncio repentino fez com que cada respiração fosse escutada. Cada batida de coração ecoando como um tambor aflito. À medida que a poeira se assentava, uma vela frágil de esperança se acendia no fundo da mente de Victor. Quem seriam eles? Mas seu pensamento foi interrompido por uma nova figura que surgiu da multidão, uma mulher. O rosto dela, marcado pelo medo e uma determinação que ele nunca havia visto antes, parecia familiar. Sofia, ela gritou, estendendo a mão enquanto corria até eles. A expressão de desespero foi rapidamente substituída por reconhecimento. Você é a mãe dela, Victor disse. Sua voz saía arrastada. Mas a mulher não desviou o olhar e continuou a correr na direção de Sofia. Fuja! Você não pode ficar aqui! A mulher gritou, mas foi tarde demais. Um novo tiro disparou e a mulher se arqueou, contorcendo-se antes que a prisão dela Dona fizesse cair. O impacto foi visceral e uma onda de choque percorreu o corpo de Victor. Ele olhou para Sofia, horrorizado. Não, não, não! O eco de seus gritos foi um lamento que rasgou o ar, e por um instante tudo se tornou uma confusão de almas e sangue. A pequena Sofia, com as lágrimas rolando pelo rosto, se arrastou até a mulher, e a cena diante de Victor se transformou em algo que ele nunca teria desejado testemunhar. Mas a verdade é que aquele momento também trazia um novo significado para sua carga emocional. Ao olhar para a mulher já caída no chão, uma lembrança distorcida começou a emergir de sua memória. E então, numa fração de segundo, seu coração disparou. Ele reconheceu a mulher. Mas espera, você é... Victor começou, a voz se perdendo no meio do turbilhão de sentimentos que borbulhavam dentro dele, questionando tudo. Tudo o que ele pensava saber estava sendo virado de cabeça para baixo. Laura, que se aproximava lentamente, olhou para ele, a confusão estampada no rosto. Ela não pode ser. Seus olhos revelaram um universo de segredos não ditos. A tensão entre os irmãos cresceu a cada segundo. Victor, a Sofia é minha filha e a sua também. A mulher finalmente revelou uma frase que flutuou como uma explosão de realidade. O chão sob os pés de Victor desmoronou. Ele havia sido pai sem saber, e tudo o que pensou conhecer sobre sua própria vida virou poeira. O que isso significava? Ele olhou para Sofia, que o encarava com a inocência. Deu uma criança, mas agora a verdade estava se revelando como um fantasma. As perguntas se atropelaram. Quem eram eles? O homem que se foi? A mulher caída? E Laura? Qual era o papel dela nesta história? Então, de forma repentina, um novo tiro disparou. O eco do disparo reverberou, e a confusão se instalou novamente. A vida estava em um ciclo de desespero, e a revelação abissal lançava uma sombra sobre eles. Victor! A voz de Laura cortou o ar, mas ele estava paralisado. O impacto da verdade pesando como chumbo. Com a vida de Sofia em suas mãos e o passado gritando por justiça, Victor sentia que cada segundo contava. Uma nova guerra se formava ao redor deles, e ninguém sabia quem sobreviveria ao final dessa luz sombrio. Agora, ele precisava decidir, lutar ou deixar que o passado consumisse. O caos ao redor deles continuava, mas a pergunta se instalou em sua mente. O que realmente aconteceria quando todas as peças se encaixassem? Victor sentiu o peso da revelação e, ao mesmo tempo, a dor pulsando em seu corpo. Ele olhou para Laura, confuso,
enquanto a multidão em caos se espalhava ao redor. O homem misterioso havia desaparecido na fumaça, levando consigo uma parte crucial da verdade. Mas ele não tinha tempo para pensar. Sofia, com os olhos arregalados, olhava para ele, e a infância dela parecia desmoronar em pedacinhos. Victor! Sofia chamou, a voz pequena e trêmula, como se a própria fragilidade dela fosse um chamado da vida. Ele respirou fundo, tentando encontrar palavras de conforto. Quando, de repente, a cena à sua frente se transformou novamente. Um som cortante atravessou o ar. Mais tiros. Alguém estava disparando. Abaixe-se! Victor gritou, puxando Sofia para o chão, enquanto sentia a adrenalina correr por seu corpo. O sussurro da morte parecia dançar ao seu redor. Ele olhou para Laura, que também se jogou no chão, e o pânico em seu olhar intensificou a confusão. O eco dos tiros reverberava como se o tempo tivesse paralisado. Sofia berrou, o desespero em sua voz puxando da neblina da dor, com os olhos fixos na menina. Ele se lembrou que precisava protegê-la. Entre os gritos e a loucura, um corpo caiu perto deles. Ele virou a cabeça e encarou o homem que sempre foi um sócio, agora com o olhar distante. Como? Se estivesse vendo o fim do mundo. Victor, você precisa entender. Eles vêm atrás de você, o homem murmurou antes de tudo escurecer. Um silêncio repentino fez com que cada respiração fosse escutada, cada batida de coração ecoando como um tambor aflito. À medida que a poeira se assentava, uma vela frágil de esperança se acendia no fundo da mente de Victor. Quem seriam eles? Mas seu pensamento foi interrompido por uma nova figura que surgiu da multidão. Uma mulher. O rosto dela, marcado pelo medo e uma determinação que ele nunca havia visto antes, parecia familiar. Sofia! Ela gritou, estendendo a mão enquanto corria até eles. A expressão de desespero foi rapidamente substituída por reconhecimento. Você é a mãe dela, Victor disse, sua voz saía arrastada. Mas a mulher não desviou o olhar e continuou a correr na direção de Sofia. Fuja! Você não pode ficar aqui! A mulher gritou, mas foi tarde demais. Um novo tiro disparou e a mulher se arqueou, contorcendo-se, antes que a prisão da dor a fizesse cair. O impacto foi visceral e uma onda de choque percorreu o corpo de Victor. Ele olhou para Sofia, horrorizado. Não, não! O eco de seus gritos foi um lamento que rasgou o ar, e por um instante, tudo se tornou uma confusão de almas e sangue. A pequena Sofia, com as lágrimas rolando pelo rosto, se arrastou até a mulher. E a cena diante de Victor se transformou em algo que ele nunca teria desejado testemunhar. Mas a verdade é que aquele momento também trazia um novo significado para sua carga emocional. Ao olhar para a mulher já caída no chão, uma lembrança distorcida começou a emergir de sua memória. E então, numa fração de segundo, seu coração disparou. Ele reconheceu a mulher. Mas espera, você é... Victor começou, a voz se perdendo no meio do turbilhão de sentimentos que borbulhavam dentro dele, questionando tudo. Tudo o que ele pensava saber estava sendo virado de cabeça para baixo. Laura, que se aproximava lentamente, olhou para ele, a confusão estampada no rosto. Ela não pode ser. Seus olhos revelaram um universo de segredos não ditos. A tensão entre os irmãos cresceu a cada segundo. Victor, a Sofia é minha filha e a sua também. A mulher finalmente revelou. Uma frase que flutuou como uma explosão de realidade. O chão sob os pés de Victor desmoronou. Ele havia sido pai sem saber, e tudo o que pensou conhecer sobre sua própria vida virou poeira. O que isso significava? Ele olhou para Sofia, que o encarava com a inocência de uma criança. Mas agora a verdade estava se revelando como um fantasma. As perguntas se atropelaram. Quem eram eles? O homem que se foi? A mulher caída? E Laura? Qual é o papel dela nesta história? Então, de forma repentina, uma nova explosão cortou o ar.
O eco de granadas estrondou e o chão se agitou, como se o mundo estivesse desmoronando. A fumaça espessa subiu, dificultando a visão, e o pânico reinou absoluto. As pessoas começaram a correr, gritando, mas algo se destacou na confusão. Uma sombra se movia rapidamente entre a fumaça. Victor, em choque, viu a figura se aproximar. Em meio ao caos, o homem que havia puxado a arma antes ressurgiu. Mas agora ele não estava sozinho. Ele estava com um grupo, e todos usavam máscaras. Cada um deles exibia um olhar determinado, quase predator. Victor, o plano estava em andamento e você estragou tudo, um deles gritou, e um frio percorreu a espinha de Victor. Quem são vocês? Ele conseguiu perguntar, a voz embargada. Os responsáveis por trazer a verdade à tona, e você não faz ideia do que está prestes a descobrir. O homem riu, a gargalhada cortante ressoando como um sininho de alerta. Enquanto o pânico tomava conta ao redor, a sombra da revelação pairava sobre Victor, mais pesada do que nunca. A vida que ele conhecia estava prestes a ser virada de cabeça para baixo, e ele sabia que nada mais seria como antes. A pergunta mais instigante ecoou em sua mente. O que mais estava escondido nas sombras do passado? Victor respirou fundo, os sons da confusão ao seu redor se tornando um eco distante. A fumaça começava a se dissipar lentamente, mas o caos ainda reinava. Ele olhou para Laura, buscando respostas, mas o olhar dela estava fixo na mulher caída, jogada no chão. Sofia, com o rosto manchado de lágrimas, estava paralisada, incapaz de entender a dor e o perigo que a cercava. Victor, a voz de Laura chamou novamente, mais alta agora. Ele estava prestes a perguntar o que fazer, quando um grito cortou o ar, mais agudo e desesperado do que qualquer outro. Um homem com os olhos cheios de fúria avançou em direção a eles, as mãos apontando uma arma. Você estragou tudo, ele gritou, a voz uma mistura de raiva e desespero. Victor sentiu o pânico se espalhar em seu peito. Pare, não faça isso, ainda teve tempo de gritar. Mas a mentira do controle se despedia rapidamente. O homem parou, mas não baixou a arma. Seus olhos eram como chamas, carregados de intenções obscuras. O que ele queria? A resposta parecia se perder em meio ao barulho, mas antes que pudesse pensar, algo chamou sua atenção. Um estrondo ensurdecedor. Um carro explodiu ao fundo. A explosão iluminou a cena com um brilho aterrador. A multidão gritou e as pessoas começaram a correr em todas as direções, mas Victor não conseguia desviar o olhar. Naquele instante, ele viu uma coisa que o deixou em choque. Victor, você precisa saber a verdade. A voz familiar lhe atravessou a mente. A mulher caída, a mãe de Sofia, estava tentando se levantar. Com um esforço agonizante, ela tirou uma foto de dentro da blusa rasgada, estendendo-a para ele. Olhe, você precisa entender. Querendo ou não, Victor se aproximou. A imagem era de um bebê, claramente recém-nascido. Mas o que prendeu sua atenção foi o rosto do homem que estava com ela. Um homem que ele reconhecia. Com um nó na garganta, ele olhou novamente para a mulher. Espere, isso não pode ser. A cena girava, sua mente tentando encaixar as peças. Antes que pudesse reagir, o homem armado deu um passo à frente. Você não pode fazer isso! A armadilha estava se fechando, e naquele momento, a adrenalina disparou. Victor se colocou de pé, a dor pulsando, mas a força de proteger Sofia e Laura superava tudo. Você não tem que fazer isso, ele gritou. E quem vai impedir? O homem respondeu com ironia, mas a fúria em seus olhos se misturava com algo mais profundo, uma dor que Victor começou a entender. Foi então que a mulher, em um último esforço, gritou: Sofia é filha de Victor e... Mas seu grito foi interrompido por outro disparo. A cena se desenrolou em câmera lenta. O homem que estava com Sofia pegou uma pistola. O clima de tensão que envolvia todos foi como um núcleo de energia prestes a explodir. Mas o que aconteceu depois foi inimaginável. Um estrondo. Um segundo disparo ecoou pelo ar
e o homem caiu, o olhar de espanto em seu rosto. Victor olhou em choque, seu coração disparando. Não! Laura gritou e o pânico tomou conta. O que aconteceu? A mulher estava se levantando, mas agora o olhar dela estava fixo no homem que havia caído. O tempo parecia parar. Ele se lembrou da foto, da verdade que estava sendo revelada. Você sabia, não sabia? Ele virou-se para Laura, a confusão se multiplicando em sua mente. A mulher ofegou, e seu olhar se fixou em Sofia. Uma lágrima escorreu. Você precisa saber. Não sou apenas a sua mãe. Sou a irmã dela, ela sussurrou. Palavras mudando tudo ao redor deles. A revelação socou um soco. Instintivamente, ele olhou para Sofia, que estava agora em choque. A tristeza explodiu no rosto dela. Suas pequenas mãos tremendo. O que isso significava? Laura e a mulher eram irmãs e ele estava em um labirinto que nunca conseguiu entender. Um tempo pareceu passar, mas de repente as sirenes se aproximaram novamente e o caos recomeçou. O que faremos? Ele murmurou, seu corpo um mar de incertezas. O homem caído emanava uma sombra, envolvendo o que estava prestes a acontecer. O que mais estava escondido? E quem ainda estava em perigo? A lembrança da foto na mão da mulher queimou em sua mente. E uma pergunta rugiu dentro dele. A resposta inatingível. Você pode ser o que não sabia que era? E, contudo, desmoronando ao redor, a única certeza virou uma sinfonia de dúvidas e medos. Victor respirou fundo, os sons da confusão ao seu redor se tornando um eco distante. A fumaça começava a se dissipar lentamente, mas o caos ainda reinava. Ele olhou para Laura, buscando respostas, mas o olhar dela estava fixo na mulher caída, jogada no chão. Sofia, com o rosto manchado de lágrimas, estava paralisada, incapaz de entender a dor e o perigo que a cercavam. Victor! A voz de Laura chamou novamente, mais alta agora. Ele estava prestes a perguntar o que fazer quando um grito cortou o ar, mais agudo e desesperado do que qualquer outro. Um homem com os olhos cheios de fúria avançou em direção a eles, as mãos apontando uma arma. Você estragou. Pudo! Ele gritou, a voz uma mistura de raiva e desespero. Victor sentiu o pânico se espalhar em seu peito. Pare! Não faça isso! Ainda teve tempo de gritar, mas a mentira do controle se despedia rapidamente. O homem parou, mas não baixou a arma. Seus olhos eram como chamas, carregados de intenções obscuras. O que ele queria? A resposta parecia se perder em meio ao barulho, mas antes que pudesse pensar, algo chamou sua atenção. Um estrondo ensurdecedor. Um carro explodiu ao fundo. A explosão iluminou a cena com um brilho aterrador. A multidão gritou, e as pessoas começaram a correr em todas as direções. Mas Victor não conseguia desviar o olhar. Naquele instante, ele viu uma coisa que o deixou em choque. Victor, você precisa saber a verdade. A voz familiar lhe atravessou a mente. A mulher caída, a mãe de Sofia, estava tentando se levantar. Com um esforço agonizante, ela tirou uma foto de dentro da blusa rasgada, estendendo-a para ele. Olhe, você precisa entender. Querendo ou não, Victor se aproximou. A imagem era de um bebê, claramente recém-nascido. Mas o que prendeu sua atenção foi o rosto do homem que estava com ela. Um homem que ele reconhecia. Com um nó na garganta, ele olhou novamente para a mulher. Espere. Isso não pode ser. A cena girava, sua mente tentando encaixar as peças. Antes que pudesse reagir, o homem armado deu um passo à frente. Você não pode fazer isso. A armadilha estava se fechando. E naquele momento, a adrenalina disparou. Victor se colocou de pé. A dor pulsando, mas a força de proteger Sofia e Laura superava tudo. Você não tem que fazer isso, ele gritou. E quem vai impedir? O homem respondeu com ironia, mas a fúria em seus olhos se misturava com algo mais profundo, uma dor que Victor começou a entender. Foi então que a mulher, em um último esforço, gritou: Sofia é filha de Victor, Mas seu grito foi interrompido por outro disparo. A cena se desenrolou em câmera lenta. O homem que estava com Sofia pegou uma pistola.
O clima de tensão que envolvia todos foi como um núcleo de energia prestes a explodir. Mas o que aconteceu depois foi inimaginável. Um estrondo. Um segundo disparo ecoou pelo ar e o homem caiu, o olhar de espanto em seu rosto. Victor olhou em choque, seu coração disparando. Não! Laura gritou e o pânico tomou conta. O que aconteceu? A mulher estava se levantando, mas agora o olhar dela estava fixo no homem que havia caído. O tempo parecia parar. Ele se lembrou da foto, da verdade que estava sendo revelada. Você sabia, não sabia? Ele virou-se para Laura, a confusão se multiplicando em sua mente. A mulher ofegou e seu olhar se fixou em Sofia. Uma lágrima escorreu. Você precisa saber. Não sou apenas a sua mãe. Sou a irmã dela. Ela sussurrou. Palavras mudando tudo ao redor deles. A revelação o acertou como um soco. Instintivamente, ele olhou para Sofia, que estava agora em choque. A tristeza explodiu no rosto dela, suas pequenas mãos tremendo. O que isso significava? Ele olhou para Laura buscando resposta, mas a verdade parecia suave, como um eco em sua alma. Então, em meio ao caos e lágrimas, a mulher revelou. A bebê da foto. Eu a entreguei, Victor, mas não foi por escolha. Eles atiraram de mim. A confissão foi um golpe, e Victor sentiu um turbilhão de emoções. Não era só uma questão de família. O que estava por trás disso? Nesse instante, a sirene da polícia soou mais perto. O tempo estava se esgotando. O que você quer dizer com isso? Ele perguntou, sua voz quase um sussurro. O que você fez? Mas antes que ela pudesse responder, uma nova figura apareceu. Um homem alto, vestido de terno escuro, seus olhos relaxados como se tivesse entrado em um palco. É aqui que está a diversão, ele disse. Um sorriso cruel se espalhando pelo rosto. A confusão aumentou. Quem é você? A mulher gritou, a voz cheia de pavor. Então aquele homem sorriu de maneira ainda mais ameaçadora. Só alguém que está curioso para ver como essa história termina. Você realmente achou que isso acabaria aqui? O jogo está apenas começando. Ele fez um gesto, e de repente, a multidão que parecia dispersa se transformou em uma maré de figuras que se aproximavam. Cada um deles parecia ser uma sombra do passado de Victor. Figuras associadas à rivalidade que ele tentava enterrar. Um frio tomou conta do ar, enquanto a verdade ameaçava se desvelar. E assim, com o coração em chamas e a mente uma tempestade de questões, Victor percebeu que todos os segredos não revelados estavam prestes a estourar. Eu não sabia. E então a realidade bateu com força. Quem era ele realmente? Que jogo tinha jogado e o que mais estava prestes a ser revelado na noite em que sua vida desmoronava? Victor respirou fundo, os sons da confusão ao seu redor se tornando um eco distante. A fumaça começava a se dissipar lentamente, mas o caos ainda reinava. Olhou para Laura, buscando respostas. Mas o olhar dela estava fixo na mulher caída, jogada no chão. Sofia, com o rosto manchado de lágrimas, estava paralisada, incapaz de entender a dor e o perigo que a cercavam. Victor! A voz de Laura chamou novamente, mais alta agora. Ele estava prestes a perguntar o quê? Fazer quando um grito cortou o ar, mais agudo e desesperado do que qualquer outro. Um homem com os olhos cheios de fúria avançou em direção a eles, as mãos apontando uma arma. Você estragou tudo, ele gritou, a voz uma mistura de raiva e desespero. Victor sentiu o pânico se espalhar em seu peito. Pare, não faça isso. Ainda teve tempo de gritar, mas a mentira do controle se despedia rapidamente. O homem parou, mas não baixou a arma. Seus olhos eram como chamas, carregados de intenções obscuras. O que ele queria? A resposta parecia se perder em meio ao barulho, mas antes que pudesse pensar, algo chamou sua atenção. Um estrondo ensurdecedor. Um carro explodiu ao fundo. A explosão iluminou a cena com um brilho aterrador. A multidão gritou e as pessoas começaram a correr em todas as direções, mas Victor não conseguia desviar o olhar.
Naquele instante, ele viu uma coisa que o deixou em choque. Victor, você precisa saber a verdade. A voz familiar lhe atravessou a mente. A mulher caída, a mãe de Sofia, estava tentando se levantar. Com um esforço agonizante, ela tirou uma foto de dentro da blusa rasgada, estendendo-a para ele. Olhe, você precisa entender. Querendo ou não, Victor se aproximou. A imagem era de um bebê, claramente recém-nascido. Mas o que prendeu sua atenção foi o rosto do homem que estava com ela. Um homem que ele reconhecia. Com um nó na garganta, ele olhou novamente para a mulher. Espere, isso não pode ser. A cena girava, sua mente tentando encaixar as peças. Antes que pudesse reagir, o homem armado deu um passo à frente. Você não pode fazer isso. A armadilha estava se fechando, e naquele momento a adrenalina disparou. Victor se colocou de pé, a dor pulsando, mas a força de proteger Sofia e Laura superava tudo. Você não tem que fazer isso, ele gritou. E quem vai impedir? O homem respondeu com ironia, mas a fúria em seus olhos se misturava com algo mais profundo, uma dor que Victor começou a entender. Foi então que a mulher, em um último esforço, gritou. Sofia é filha de Victor Mas seu grito foi interrompido por outro disparo. A cena se desenrolou em câmara lenta. O homem que estava com Sofia pegou uma pistola. O clima de tensão que envolvia todos foi como um núcleo de energia prestes a explodir. Mas o que aconteceu depois foi inimaginável. Um estrondo. Um segundo disparo ecoou pelo ar e o homem caiu, o olhar de espanto em seu rosto. Victor olhou em choque, seu coração disparando. Não! Laura gritou. E o pânico tomou conta. O que aconteceu? A mulher estava se levantando, mas agora o olhar dela estava fixo no homem que havia caído. O tempo parecia parar. Ele se lembrou da foto, da verdade que estava sendo revelada. Você sabia, não sabia? Ele virou-se para Laura, a confusão se multiplicando em sua mente. A mulher ofegou e seu olhar se fixou em Sofia. Uma lágrima escorreu. Você precisa saber. Não sou apenas a sua mãe. Sou a irmã dela. E aquelas palavras foram como um golpe na cara de Victor. O chão pareceu tremer. O que isso significava? Mas não havia tempo para pensar. A situação estava prestes a ficar ainda mais caótica. Mais disparos ressoaram e pessoas gritaram ao redor. Ele viu figuras se aproximando, sombras de uma organização que parecia querer se vingar. O passado estava voltando e a necessidade de enfrentar o que estava escondido era mais intensa do que nunca. Victor, escute! A mãe de Sofia exclamou, a voz cheia de desespero. Você tem que proteger ela, a sua vida depende disso. Mas como? Ele gritou de volta, a incerteza e a confusão tomando conta dele. E foi nesse momento que uma nova figura surgiu. Uma mulher alta, vestida com um trench coat, rosto parcialmente escondido. Mas os olhos brilhavam com uma intensidade poderosa. Ela carregava uma caixa preta. Isso é tudo o que você precisa saber, Victor. Ela disse, entregando a caixa a ele. Aqui está a verdade. É uma questão de vida ou morte. O coração de Victor disparou. Um grande mistério estava prestes a se desenrolar, e ele sentiu que, ao abrir aquela caixa, tudo mudaria para sempre. A mulher com o trench coat se virou para a multidão e gritou. A verdade não pode ser escondida. Chegou a hora de revelá-la. Mas o que ela escondia? O que a caixa continha? Ele estava prestes a descobrir, e nesse momento sufocante de expectativa e medo, ele não pôde evitar. A curiosidade era maior que o perigo. O que viria a seguir poderia mudar tudo. Com um aperto no coração, Victor abriu a caixa. E então a vida dele, a vida de Sofia, a vida de Laura e a história de todos ali estavam prestes a ser transformadas para sempre. Victor respirou fundo enquanto abria a caixa. Seu coração disparava. Dentro não havia apenas papéis ou segredos, mas a revelação de todo um mundo. Ele viu fotografias. As imagens o levaram a um passado que não poderia esquecer.
mas que nunca realmente conheceu. Havia uma mulher em uma delas. A mesma mulher que estava caída no chão, agora revelando mais do que seu passado sombrio. Essa é você, ele murmurou. A voz falha. Ele não estava falando com a mulher, mas com a imagem que a retratava, grávida, feliz. Victor, a mulher gritou, em um esforço para recuperar a atenção dele. Mas o mundo estava girando. Ele sentia que tudo estava se desmoronando. Ele olhou para Sofia, que havia perdido todo o brilho nos olhos. As lágrimas continuavam a escorrer pelo seu rosto. Você tem que entender. Deve ouvir, a mulher insistiu. Mas a urgência dela se preveu em meio ao caos. A fumaça ainda cobria o local. E o som do pânico ecoava ao redor, como um grito ensurdecedor. E então, como se o destino tivesse um plano macabro, uma explosão maior que a anterior balançou a terra. Um carro próximo ao local explodiu. O estrondo era quase físico, como um tapa no peito. O chão tremia e as pessoas começaram a gritar, correndo em todas as direções. Uma onda de pessoas empurrou Victor para o lado e ele perdeu a caixa. Não, ele gritou, mas não havia tempo para pensar. Um turbilhão humano tomava conta do ambiente, como se algo tivesse despertado uma fúria coletiva. No meio do caos, ele viu uma sombra se aproximar, uma figura conhecida. Era o homem que havia gritado que ele estragara tudo, o mesmo que apontara a arma para eles. Ele estava ferido, mas sua raiva o fazia avançar. A expressão dele era uma mistura de desespero e sede de vingança. Você nunca deveria ter se envolvido. A verdade é mais profunda do que você imagina. Ele apontava para Sofia, que estava paralisada. Então algo se transformou. A mulher caída se levantou de um pulo. Ela olhou para Victor com uma intensidade que o fez tremer. Victor, já chega! Não posso esconder mais. E antes que ele pudesse processar as palavras dela, ela se virou para o homem. Eu sei o que você fez. A revelação caiu como um peso no ar. Os rostos ao redor deles viraram. Murmúrios se espalharam. O que você está insinuando? O homem respondeu, claramente nervoso. As pessoas estavam agora mais atentas, um círculo de espectadores se formando ao redor deles três. Você não apenas tirou minha filha de mim. Você mentiu para todos nós sobre o que realmente aconteceu. A mulher afirmou, e seu olhar era de uma determinação feroz. Aquela não era uma simples conversa. Havia uma história de traição, de dor, que ecoava entre eles. E no clímax daquela tensão elétrica, acontece o inesperado. O homem em um movimento. Rápido, puxou uma faca e avançou em direção à mulher. Você não pode revelar isso. Eu não deixarei. A multidão gritou, mas o tempo parecia desacelerado, enquanto Victor saltava à frente, a adrenalina disparando em suas veias. O golpe da faca. Tudo pareceu parar. Um som seco. A lâmina cortou, mas não na mulher. Sofia, em um impulso de desespero, se jogou entre eles. O impacto foi brutal. O grito dela ecoou como um corte no ar. E Victor viu a cena se desenrolar a uma velocidade consumidora. O corpo da menina tombou ao chão. Não! Victor gritou, a voz saindo como um rugido primal. Ele caiu de joelhos ao lado de Sofia, as lágrimas borbulhando em sua visão enquanto o silêncio da dor se instalava. O homem, agora, paralisado pela cena, recuou, a realidade do que fizera pesando sobre ele como um peso insuportável. A mulher, horrorizada, sussurrou. O que eu fiz? O que eu fiz para isso acontecer? Tudo começava a girar novamente e o mundo ao redor parecia se desvanecer. A última imagem que Victor viu antes de tudo ficar escuro foi a de Sofia, seus olhos fechando lentamente, e o vazio que se instalou em seu coração. O que mais ele poderia perder? E no fundo, uma pergunta ecoava. Qual era a verdade que realmente unia cada um deles? Enquanto a sirene da ambulância ecoava ao longe, a vida de todos estava prestes a ser transformada de maneiras que eles nunca poderiam imaginar. A batalha pelo futuro estava prestes a começar. Mas a dor do presente doía mais do que qualquer outra coisa. O que ele faria em nome da verdade?
Victor sentiu seu coração acelerar, um burburinho insuportável no peito, enquanto se agachava ao lado de Sofia. O olhar da menina, antes cheio de vida, agora estava vazio, a pequena boca entreaberta em um silêncio aterrorizante. Sofia, não! Por favor! A voz dele tremia, enquanto ele via as cores do mundo ao redor desbotarem. Laura, desesperada, se lançou para a frente. Chame uma ambulância! Rápido! Ela olhou para a mulher caída, o rosto agora pálido. O homem que havia atacado Sofia estava aturdido, um misto de choque e arrependimento em seus olhos. O caos ao redor parecia distante, como uma tempestade má distante, enquanto eles enfrentavam o horror íntimo diante deles. Victor segurou a mão de Sofia, pequena e fria. O tempo parecia se arrastar, enquanto ele sentia o nó da garganta. Fique comigo, Sofia. Você vai ficar bem. Ele lutava para controlar suas emoções. No fundo, ele sentia que suas palavras eram um eco. Como poderia prometer isso? As sirenes se aproximavam, rompendo o silêncio quase opressivo. Laura se virou para Victor, os olhos enchendo-se de lágrimas. Se não for tarde demais, ela poderá sobreviver. O desespero nas palavras dela fez com que cada sílaba parecesse uma lâmina afiada. Quando a ambulância finalmente chegou, um grupo de profissionais treinados se aproximou. Eles começaram a trabalhar, pressionando sobre a ferida de Sofia, mas não podia. Estava preso na impotência. Victor! A voz da mulher caindo de cabeça no chão cortou o ar. Ele se virou, os olhos fixos. A única maneira de acabar com tudo isso é enfrentar a verdade. Eu fui forçada a entregar a Sofia, mas eu sempre a amei. As palavras dela eram um grito por compreensão. Em meio ao frenesi, ele respondeu: Mas por quê? Por que você não me contou antes? Seus punhos estavam cerrados, a raiva misturada com desespero. Porque eu estava com medo de que eles voltassem. A mulher balbuciou, a voz quase inaudível. A expressão dela carregava o peso de anos de dor e solidão. A fumaça começava a se dissipar, e a luz da manhã começava a iluminar a cena. Maneira surreal. De repente, algo mudou na multidão. Um reconhecimento, um murmúrio. Victor olhou para o homem que havia atacado Sofia. Ele parecia pequeno sob a pressão de olhares hostis, mas havia um brilho de tristeza em seus olhos. Você não entende. Eu também sou uma vítima nesse jogo. Victor franziu a testa. E quem são os vilões, então? Quem está por trás disso? Ele queria entender, mas a verdade dançava como espectros à sua frente, do meio da multidão. Um homem vestido de terno escuro e com uma presença intimidadora se adiantou. Eu sou quem controla as marionetes. O tom dele era arrogante, e isso fez um calafrio percorrer pelas costas de Victor. O mundo parecia prestes a desmoronar novamente. Mas antes que pudesse reagir, Sofia abriu os olhos. Um lampejo de vida iluminando seu rosto. Papai! A palavra escapou de seus lábios com um eco de inocência, e Victor sentiu o mundo parar. Sim, estou aqui, minha pequena. Ele se inclinou em direção a ela, o coração batendo descompassado. Sofia sorriu e algo dentro dele se iluminou. Você vai ficar bem. Estamos juntos. Com a equipe médica trabalhando em Sofia e a tensão aumentada, Victor olhou para Laura e a mulher. Precisamos resolver isso. Não podemos deixar que o passado defina quem somos. Ele olhou por cima do ombro. A verdade deve surgir, não importa o custo. Enquanto a realidade de tudo o que haviam enfrentado se firmava ao redor deles, ele se deu conta de que a batalha estava apenas começando. E no fundo, ele sentia que a verdadeira natureza de cada personagem nesta saga ainda estava por vir. E assim, enquanto a equipe médica levava Sofia para a ambulância e a multidão começava a se dispersar, Victor se preparava. Eu não vou deixar vocês, não, nunca mais. Ele sabia que a jornada pela verdade estava apenas começando. Agora é sua vez.
Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas possam experimentar essa emoção. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa apoiar o canal e fazer parte desta aventura.